Boa tarde, 16 horas e 1 minuto da segunda-feira, dia 4 de novembro de 2013. Começa aqui mais um Saludes, o programa que visa o resgate das medicinas tradicionais, a saber, a acupuntura, que é a minha especialidade, e é onde eu dou os meus pitacos, as minhas opiniões. De acordo com o entrevistado, eu sempre falo um pouco da medicina chinesa e da tradição bem tradicional da medicina chinesa, que nada tem a ver com a atual medicina praticada no continente amarelo. No dia 4 de novembro, na Itália, se comemora a celebração da vitória na Segunda Guerra Mundial e também Dia das Forças Armadas. Aqui no Brasil, hoje, 4 de novembro, é o Dia do Inventor. Quando vem o Dia do Inventor, sempre me vem à cabeça aquela figura do Walt Disney, do professor Pardal, né, que ele fazia mil coisas e tal. E é engraçado que sempre tem pessoas muito parecidas com esse tipo de personalidade do inventor. Na Rússia é o Dia da Unidade Nacional. E hoje também parabéns a São Carlos, comemoração do aniversário da cidade. Nesse mesmo dia, 4 de novembro de 1869, foi publicado o primeiro número da revista científica Nature. Em 2008, Barack Obama é eleito como 44º presidente dos Estados Unidos. Foi reeleito e, pelo que parece, ele continua bisbilhotando os telefones celulares, os faces, os twitters e etc. Cuidado. Fala-se que o universo foi criado por formas e sons e cores. Muitos filósofos, inclusive da Grécia Antiga, falavam sobre isso, né? Da aritmética, da matemática divina, dos sons, das cores. E hoje até a ciência admite tal proposição. Eu vou entrevistar daqui a pouco, aqui no Salutos de hoje, Cristina Kasperovitz. Acertei? Kasperovitz, quase. Ela alerta que precisamos perceber como a gente fala, como a gente canta e que é possível se autoconhecer pela voz. Antes de começar o programa de hoje, estávamos falando que eu pego o pulso para conhecer meu paciente e ela ouve a voz. Aí eu perguntei, mas você consegue perceber a personalidade das pessoas por intermédio da entonação da voz? Ela me garantiu que sim, vai ter que me provar daqui a pouco. Antes disso, eu estava pesquisando na internet sobre essa questão do universo ser composto, né, ou ser formado por cor, forma e número e som. E aí eu achei uma reportagem de 1979. Eu vou repetir, hein? Em 1979. É uma reportagem bastante antiga, onde mostra que foi captado um eco. O eco que foi pesquisado, os restos do som do Big Bang. Olhem só. A explosão que deu origem a todo o universo. E essa matéria mostra o que a ciência quântica está hoje, ou o que a física quântica, o que a saúde quântica está fazendo hoje. Que, como eu costumo dizer, é a espiritualidade buscando a ciência e a ciência buscando a espiritualidade. Essa matéria fala um pouco sobre isso, onde religião e ciência chegam a um acordo, já que todos admitem que o universo como um todo tem um som. Além disso, já se faz pesquisas que demonstram que a Quinta Sinfonia de Beethoven, uma das minhas preferidas, registrou todos os timbres e células cancerígenas retraem com a aplicação do som da Quinta Sinfonia. Pelo menos reduz de tamanho ou tem para a própria cura. Márcia Capella, do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, mostra isso, que há um efeito da música sobre as células do nosso organismo. Outra coisa bastante interessante é que a Nona Sinfonia de Beethoven foi criada praticamente quando o gênio compositor estava praticamente surdo. Ele se aconchegava muito ao piano e fazia as notas, e pela vibração do piano ele acabou compondo grande parte da Nona Sinfonia. Sem dúvida nenhuma, é uma das mais bonitas, que eu considero uma das mais bonitas. O Edgar Baldo está falando que o som está um pouco baixo. Eu peço aqui para a nossa técnica verificar.
e aí a gente vai perceber se você dá um F5 aí no seu computador também, Edgar Baldo, que está aqui no nosso chat, junto com o Rodrigo Azildo, os dois estão no chat se manifestando. Muito boa tarde a vocês, sejam muito bem-vindos. Antes de eu dar continuidade ao programa, vamos ver então esta reportagem que está no Twitter, que está a cargo do Gabriel nesse momento. Vamos lá, Gabriel, colocar essa reportagem de 1979. A mais extraordinária descoberta científica deste século foi feita aqui neste radiotelescópio. Dois cientistas, os doutores Robert Wilson e Arnold Penzias, conseguiram captar o eco, os restos do som da grande explosão ocorrida há quase 20 bilhões de anos e que deu origem a todo o universo. E por que esta descoberta é tão importante? Porque finalmente a religião e a ciência chegam a um acordo sobre o maior mistério da humanidade. Como foi que tudo começou? A Terra, os planetas, as estrelas, as galáxias, todo o universo. Segundo a Bíblia, o universo surgiu num momento de criação divina pela vontade de Deus, que é eterno. Os cientistas, por sua vez, achavam que o universo é que era eterno, sem um começo e, portanto, sem um fim. E neste abismo de convicções, a religião e a ciência se defrontaram durante séculos. A ciência tratava das coisas reais, como as máquinas, os astros, as armas e a medicina. A religião cuidava das coisas imateriais, da moral, dos sacramentos, da poesia, da alma e da morte. Dois pontos de vista tão distantes quanto o céu e a terra. Foram estes dois cientistas, Robert Wilson e Arnold Penzias, que conseguiram aproximar os teólogos e astrônomos, a religião e a ciência, convencendo o mundo de que o universo foi criado em um determinado momento, há cerca de 20 bilhões de anos, por uma força extraordinária que a ciência não sabe explicar. Convencidos de que a explosão que marcou o começo de tudo foi tão grande, tão intensa, que o barulho e o calor provocados por esta explosão continuam perdidos no espaço em forma de radiação, os dois cientistas começaram a vasculhar o universo com este radiotelescópio dos laboratórios Bell. Estes instrumentos foram projetados para captar micro-ondas sem qualquer interferência. Os doutores Penzias e Wilson decidiram vasculhar os céus na onda de 7 centímetros para começar. Tínhamos escolhido de propósito a faixa de 7 centímetros porque sabíamos que não encontraríamos ali nada ou quase nada, nenhuma radiação do espaço. Para surpresa nossa, captamos radiações vindas de todas as direções, muito maiores do que esperávamos encontrar na nossa galáxia. Os dois cientistas não sabiam que já estavam ouvindo os sons da grande explosão ocorrida há bilhões de anos. Inicialmente, eles eliminaram todas as possibilidades de estarem captando sons da própria Terra. Tínhamos de vasculhar todo o universo. Não era fácil aceitar esta hipótese, mas não tínhamos outra opção. Começamos com o Sol, dia e noite. O barulho era o mesmo. Pensamos que fosse alguma coisa vinda do sistema solar, mas durante o ano inteiro investigamos tudo em todas as direções, e a mesma coisa. O próximo passo era sair do sistema solar e pesquisar o ruído em nossa galáxia. Focalizamos o telescópio para o centro da galáxia, que é como um disco. O Sol fica numa das extremidades. Esperávamos uma radiação diferente, mas
Nada. Ouvimos o mesmo som. Comparamos estes sons com os de outras galáxias e eram diferentes. Vimos então que a radiação estava vindo de um ponto no universo até então desconhecido e com o qual não podíamos nem sonhar. Não muito distante do radiotelescópio, na Universidade de Princeton, outros cientistas procuravam os mesmos sinais e juntos confirmavam agora a grande descoberta. Depois de muitas voltas, durante séculos, os cientistas chegaram às mesmas conclusões dos teólogos. O universo não é eterno. Ele foi criado num instante por uma força extraordinária e inexplicável e continua em expansão. Este fato levou um dos maiores astrônomos americanos, o Dr. Robert Jastrow, a escrever este livro, Deus e os Astrônomos, em que ele chega à seguinte conclusão. O cientista escala finalmente a montanha da ignorância. Está prestes a chegar ao pico mais alto. E quando vence o último obstáculo, ele é recebido por um punhado de teólogos que já estão sentados ali no topo há séculos. O Dr. Robert Jastrow é diretor do Instituto Goddard de Astronomia, da NASA, professor da Universidade de Columbia e uma autoridade mundial em cosmologia. Além disso, ele é ateu. Um ateu que ficou tão chocado ao ouvir os sons da criação do universo que resolveu escrever um livro sobre Deus. O que levou os cientistas a acreditarem na teoria da grande explosão como criação do universo? Os cientistas descobriram que todas as galáxias, que são os sistemas estelares que formam o universo, estão se distanciando umas das outras a velocidades incríveis, como se tivesse havido uma grande explosão cósmica. E como prova disto, descobriram os restos do flash de luz e do intenso calor que a grande explosão que criou o universo provocou. Encontramos agora, em todos os lugares no espaço, a radiação desta bola de fogo cósmica. O senhor diria que a teoria da grande explosão prova a existência de Deus? Eu estou numa encruzilhada. Eu não sei em que acreditar. Mas estou convencido agora de que existem no mundo forças sobrenaturais que não podem ser explicadas com as leis da natureza. Nós podemos chamar estas forças de Deus ou do que quisermos. O professor Philip Morrison, um dos inventores da bomba atômica, físico e astrônomo do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, explica a importância da teoria da grande explosão com uma viagem imaginária pelo universo. A Lua para nós é o astro mais próximo. A uma velocidade de milhões de quilômetros por hora, passamos pelo planeta intermediário do Sistema Solar, Júpiter. Viajando a mais de 200 mil quilômetros por segundo, passamos pela constelação Andrômeda. Em pleno universo, à medida que andamos para frente a uma velocidade fantástica, o tempo começa a regredir. A noção que temos dos dias, dos meses e dos anos é uma coisa que só se observa na Terra. Chegamos a bilhões de anos no passado, quando as galáxias estavam sendo formadas. Os sinais captados por Arno Penzias e Robert Wilson partiram daqui. Bem além no universo, existe um bloco de gás hidrogênio, um plasma com uma temperatura de milhões de graus. Este calor chega à Terra, diminuído pela distância de bilhões de quilômetros. Podemos reproduzir esta imagem num laboratório com uma lâmpada. Acesa, gerando calor e luz, ela é opaca. Apagada, fica transparente. Um dia, os elementos químicos deste bloco de gás se constituíram em matéria e explodiram.
Cada parte se transformou num planeta ou num conjunto de estrelas que continuam viajando pelo universo com o empuxo da explosão. Hoje, o intenso calor de bilhões de graus da explosão está reduzido a 3 graus acima de zero absoluto, até que daqui a alguns bilhões de anos desapareça totalmente. Mas tudo que tem uma temperatura acima de zero absoluto emite uma radiação. Isto é uma relíquia de um passado muito distante. Um fóssil mais extraordinário do que qualquer ossada de dinossauro. Com isto, chegamos até ao instante da criação do universo. Esse vídeo mostra, entre outras e grandes informações, duas coisas que me chamam bastante atenção. Um ateu falando, reconhecendo que realmente ele está em dúvida em relação à própria existência de Deus. E outro fato que me chamou bastante atenção é que se houve uma explosão e a partir daquele momento essa explosão teve um som, e se esse universo que está expandindo com o início dessa explosão continua se expandindo, eu entendo que esse som primordial da explosão continua existindo e construindo assim o próprio universo. Será que eu estou certo, Cristina Kasperovitz? Não sei, isso é teoria sua. Se ele se expande, expande. E tem som, tem som. E todos os planetas têm som. Então, praticamente com a expansão das distâncias, o som provavelmente também se expande. Então você concorda com a minha teoria, provavelmente? Concordo, vamos ver. No provavelmente, ficamos no provavelmente. No provavelmente ela concorda com a minha teoria. Deixa ela que eu vou pegar ela na curva já já. É nada, eu vou falar agora. Porque aproveitando que você mencionou Beethoven, a nona sinfonia maravilhosa, ela está toda praticamente composta com a ideia da irmandade fraternidade entre os povos, e coisas belas, bonitas. E tanto assim que foi escolhida para ser hino da União Europeia. Então é algo muito significativo. Há uma obra de tanto tempo atrás, está fazendo parte agora da realidade, atualidade. E sabemos que, como tudo vibra, então tudo vibra, pronto. O mundo inteiro vibra, nós vibramos. Agora, o que é o som? O som é exatamente uma vibração que nós estamos ouvindo, mas como nós ouvimos? É interessante que a audição no ser humano aconteceu por volta dos 300 milhões de anos atrás. Quer dizer, não no ser humano, a audição como tal. E ela foi devagar evoluindo até há muito menos tempo o ser humano começar a utilizá-la. Então, primeiramente com a natureza, tendo a possibilidade de começar a ouvir a própria natureza, que obviamente ajudava na defesa, na caça, na sobrevivência. E nós temos agora cada vez mais provas de que a música já existia há muito, muito tempo atrás. Cristina, você falou de Beethoven, eu queria lembrar de Bach, que também as teorias falam que a música de Bach, as baquianas, músicas de Bach, né? Não é as baquianas não, mas as músicas de Bach estimulam as conexões dos neurônios e, portanto, facilitam o aprendizado. Já existem pesquisas nesse sentido. Deixa que eu faça essas perguntas antes de você começar a contar a história de 300 milhões de anos. Como é que você conhece uma pessoa que faz... Você falou que conhece a pessoa pela voz. Sim. Como é que você percebe a personagem? Não só eu acho que todo mundo percebe quando alguém conversa e no meio de uma dúzia de palavras já dá para perceber qual é o ânimo da pessoa, como ela se comporta, qual é o hábito dela
conversar e como ela é por dentro. Naturalmente, existem pessoas que já adquiriram uma escola, então, naturalmente, elas vão esconder um pouco a sua própria personalidade, mas a priori, quando começa a falar, nós percebemos se ela está mal-humorada, se ela está deprimida, se ela está muito alegre, muito expansiva. Então, são detalhes que nós não temos como não perceber. Tanto que pessoas que não lidam mesmo com a música, mas percebem, os seus familiares, eles reconhecem e percebem pela voz se essa pessoa está num clima emocional bom ou não. Então, respondi? Respondeu mais ou menos. Eu quero saber como é que você percebe a personalidade, no sentido assim, essa pessoa é mais calma, essa pessoa é mais nervosa, essa pessoa é mais doce, mais amorosa, ela é mais seca. Eu quero saber que tipo de perfil de personalidade é capaz de perceber, porque eu sei que você tem essa sensibilidade e capacidade para perceber esse tipo de Então, essas todas informação. nuances do ser humano, das emoções, são perceptíveis para alguém que ouve e se transporta, digamos, para dentro dessa pessoa. Você começa a sentir realmente se essa pessoa está nesse momento alegre ou tem alguma coisa que aconteceu, precedeu o seu encontro e deixou ela amargurada. Personalidade como tal, ela é muito complexa, então nem sempre nós conseguimos ver o que se esconde muito para dentro. Mas, por exemplo, se você começa a fazer exercícios de vocalizes, você vai perceber se a pessoa está com o seu temperamento livre, se ela vai se expandir, aí naturalmente ela vai para notas agudas com uma facilidade, ou se ela vai, em algum ponto, ter dificuldade. Então você percebe que em determinado momento da vida dela, ela teve algum problema sério que deu uma brecada na liberdade dela. E nós sabemos que cada um de nós é um livro que foi escrito desde o útero materno. Então, nós temos registros de várias emoções, de várias vivências e isso tudo está no nosso inconsciente. Quando nós nos expressamos, quando nós realmente colocamos nossas ideias, nossa pessoa, porque quando você fala, na verdade, você está se expondo. Quando você canta também, você coloca sua alma, coloca você à mercê de avaliação dos outros. Então, quando tem algum bloqueio, no ouvir, nós percebemos, principalmente fazendo vocalizes dos graves aos agudos. Isso é usado também para cura. O comandante Edgar Balbo, seja curtinha, está falando assim, apertando a entrevistada, isso mesmo, aperte ela porque ela sabe das coisas, então vou continuar apertando. O que eu quero te dizer, seja breve nas perguntas, nas respostas, Cristina, para eu perguntar mais coisas, que tem muitos assuntos. O Adriano Santos chegou agora. Adriano, seja muito bem-vindo, aperta o seu F5, porque o Edgar Baldo, que está lá em Belo Horizonte, em Minas Gerais, está falando que o som e a imagem estão ótimas. Tente atualizar o teu computador, Adriano, por gentileza. Agora sim está normal. É esse bendito F5, Adriano. Quando uma pessoa está fazendo um vocalize e uma determinada nota tem um break, ou ela não atinge essa nota, significa que teve algum trauma importante, que essa pessoa está grampeada, ela está travada, ela não consegue emitir determinadas notas, soltar a voz. Por intermédio dos exercícios e do canto, é possível que esse trauma destrave? Sim. Sim. Conte um caso. Vários. Eu tenho só 32 anos de trabalho, então posso cantar um monte, mas um só. Então a pessoa vai devagar, nós vamos conversando em primeiro lugar, porque assim que eu detecto que existe esse bloqueio, eu pergunto e acho muito importante justamente essa visão holística de perceber o máximo da pessoa, então ver
realmente sentir a pessoa. E aí entra o autoconhecimento. Eu peço muito que a pessoa se perceba mais, que ela analise sua vida, analise com precisão os seus relacionamentos, seu relacionamento familiar, seu relacionamento profissional, para poder se situar naquele momento. A partir daí, para olhar para trás. Você me enrolou, não contou um caso. Enrolei por quê? Porque não adianta, assim, não tem pam, pam, pum, pum. A gente precisa ter respaldo. A pessoa precisa saber o que ela vai fazer e o que ela procura. A partir do momento que ela percebe que ela tem um bloqueio, ela vai procurar o bloqueio. Pode falar com seus familiares, com os pais, com quem que seja, que vai ajudar ela perceber se isso realmente aconteceu. Cristina, eu vou falar de novo. Vamos fazendo vocalizes, por um consegue. Um caso, não enrole. Me conte um caso de uma pessoa que tinha um problema, começou a ter uma fazer uma vocalize, você percebeu um nó e por intermédio da respiração, dos exercícios... Mas tem muito. Um caso. Mas você quer o quê? Nome não vou dizer, não, porque claro não é que para não, dizer. claro que não. Mas trabalhando, vários. Tinha pessoas que usavam voz erradamente, por exemplo, e bloqueou em determinado, principalmente na nota da fala, na região da fala, na tônica da fala, tinha calo. Então, isso também é um tipo de emoção, que a pessoa quer se comunicar além do seu esforço, sem preparo vocal, ela vai machucar a garganta. Então, trabalhando notinha por notinha, meio tom, meio tom, aprendendo a respirar, abrindo laringe, trabalhando, percebendo a prega vocal, como acontece ressonância, ampliar a percepção da pessoa, o que ela está fazendo, e ensinando ela a sair da região da própria laringe, mas ir para a ressonância no palato, para ressoar na cabeça, ela já alivia a laringe. E tem casos que, por exemplo, se vem em uma situação de infância onde teve problema de, por exemplo, médico disse, por que você ainda está com a voz de menininha para um menino? E ele ficou com trauma. O Edgar Baldo, você não respondeu, mas vou deixar passar por enquanto. Pensa num caso, enquanto eu vou fazer a pergunta. Tem duas perguntas aqui, seja breve. Tem uma, o Edgar Baldo fala que tem voz grave, ele fala em tom médio e toma cuidado para não falar alto. Que, aliás, coisa que ele detesta as pessoas falarem alto. Ele não corta a conversa de ninguém, mas quem não o conhece fica assustado quando fala. Tem alguma recomendação para ele? Sim, sempre tenho. Precisaria ouvir a voz dele, mas posso dizer que muito provavelmente ele não está usando ressonância correta. Usar ressonância correta significa dar para a coluna de ar uma certa força para que ela tenha como chegar até o ressonador principal, que é a fossa nasal. Então, se a coluna de ar não tem essa força, através da respiração e através dos apoios que a gente treina, ela realmente vai ficando muito na garganta. Não era isso que ele falou? Sim, e você tem algum exercício para indicar para ele? Sim, mas isso é um trabalho, não assim, não tem um remedinho de uma pílula para tomar. É um exercício constante de treinar respiração abdominal intercostelar, cuidar do sopro para aprender a soprar sem formatar uma patologia de hipertonia ou hipotonia na prega, nem força de mais nem de menos. Isso exige muito conhecimento do próprio corpo e chegar com a vibração da laringe até o ressonador, que seria justamente no palato, para poder usar ressonador da fossa nasal. Então, isso tudo é autoconhecimento. A pessoa tem que se sentir para poder fazer esse exercício. E sim, a partir do momento que ele sai da região da garganta, ele vai
ter um som diferente, um som livre. Como perceber, como saber se está falando corretamente? Por Ouvindo, intermédio eu ouço. Só ouvindo? Eu ouço e a pessoa em questão pode sentir desconfortos, não saber por quê, mas eu saberia, digamos. Ouvindo a voz da pessoa, eu tenho como dar o feedback, como tem que se usar para não provocar esse ou aquele desconforto. O Edgar Baldo falou que matou a pau a sua resposta, que ele tem um nariz por vez entupido. O Baldo, é o seguinte, diz a sabedoria oriental, hindu principalmente, mas os chineses também utilizam isso, que a gente respira 2 horas com a narina esquerda, 2 com a direita, entre elas, quando muda, as 2 narinas funcionam. Isso é praticamente normal, de uma pessoa saudável, 80% por uma narina e 20% por outra, e depois isso invertido. Alguns dizem que são 4 horas, eu fiquei na dúvida. Não, eu conheço como 2 horas. Tem 2 e tem 4. Porque aí quem é que são tem 12, razão? São 12 horas do dia, né? Então são 2 horas cada tátiva que a gente fala, são 2 horas. Os chineses são 2 horas, a hora chinesa são 2 horas, porque são 12 horas vezes 2, são 24. Cada 2 horas está um órgão mais estimulado. A gente trabalha sempre com esse padrão de 2. Hemisfério estimulado, né? O Adriano Santos pergunta se a mastigação errada pode ser prejudicial à voz. Mastigação errada pode ser prejudicial para tudo, porque tem a ver com a TM, com a articulação. Então, ela é responsável por quase tudo que se refere à saúde da pessoa, inclusive a postura, a dor de cabeça, a dor na cervical. Uma porção de doenças se desenvolve com uma mastigação errada. Por isso que é importante que a gente tenha um bom profissional médico para poder corrigir isso. Tem aquela medicina que eu mostrei o livro, que o médico de Campinas, e tem isso hoje, usam-se placas para corrigir, tem técnica biocibernética, tem como refazer os dentes todos de uma forma que seria realmente própria da formatação da boca. Enfim, tudo tem importância, sim. Nós temos que ser muito atentos para isso. Pessoas não têm muita noção, acham que é só isso. Cristina, como é que você trabalha? A pessoa te procura para aprender a cantar, procura como um recurso terapêutico, procura para se libertar de algo do passado? Quem são as pessoas que te procuram? Basicamente são pessoas que trabalham com voz, que trabalham com arte. Então são atores, bailarinos e cantores. E a primeira coisa que eu chamo a atenção da pessoa quando vem, em primeiro lugar, eu ouço a história da pessoa, como ela se sente, qual é o histórico dela, a biografia. Ela se coloca como um profissional ou então em estudo, e a partir daí nós conversamos. A percepção é o máximo que realmente nós precisamos, porque se a gente não se percebe, não temos como corrigir nem aprender nada. Então, a partir do momento que a pessoa já sabe, eu preciso prestar atenção para a respiração, preciso prestar atenção para a voz que eu estou usando atualmente, nós começamos a desenvolver o trabalho a partir desse zero, desse ponto onde a pessoa já declarou o que ela sabe que não sabe, e eu coloco o que nós vamos focar. Cristina, eu gosto de histórias, eu gosto de casos, eu gosto de... Pois é, isso é o que você já conseguiu? Hã? Você é médico, então você procura os seus casos. Você conseguiu pegar um exemplo? Conseguiu Mas lembrar o meu exemplo é o quê? Exatamente isso. Uma pessoa travada que estava com um nó na garganta, podia ter um calo ou não, e que a partir do exercício teve uma mudança de comportamento. Sim, teve, porque se libertou e teve a mudança geral, tanto na família como
profissionalmente, teve mais coragem de pisar no palco, teve mais expansão na sua forma de cantar, na sua forma de atuar e muito mais consciência em toda a vida, porque isso faz parte da percepção geral. Quem ela é. Quem ela é? Quem ela é, a pessoa, quem ela é, ela se conhece, então ela devagar vai resolvendo todos os outros problemas, não só esse com o qual ela veio. Conta um pouco da sua história. Você é polonesa, veio ao Brasil com quantos anos de idade? Como é que você acabou descobrindo o canto? Não posso falar tudo, senão vou ficar muito velha, mais velha do que já sou. Aliás, mas é interessante que eu já comecei estudos na Polônia, minha mãe foi cantora de ópera e fiz muitas coisas lá. Quando cheguei aqui, continuei trabalhando... Que idade você tinha? Não vou falar. Não, a idade que você tinha quando chegou no Brasil. Não posso falar. Ah, não pode, que você não faz as contas, né? Vai estourando os zeros na máquina. 2 mais 2 mais 2, não, é muita coisa. Então, aí continuei trabalhando na comunidade polonesa, fazendo todas as fazendo arte na arte, regendo, recitando, representando, dançando, enfim. A questão de arte musical foi sempre a minha companhia. Então, quando cantei no Coral do Estado, e o Coral do Estado fechou, eu cantei no Bacarelli, aí aconteceu que fui chamada para dar aulas de técnica vocal. E aí começou, na verdade, uma outra etapa da minha vida, onde veio o autoconhecimento, porque a gente cresce, aprende uma série de coisas e às vezes não sabe por quê, para quê, o que vai fazer com isso. Quando eu comecei a trabalhar com técnica vocal, aí que eu percebi que tudo que eu aprendi antes, eu pude dar um pingo nos is, eu sabia por quê. Então eu podia realmente aproveitar tudo isso no meu trabalho, que envolveu muitas iniciações espirituais, coisa que eu nunca imaginei que eu vou fazer. Então, a questão de psicologia e fonoaudiologia, tudo isso fez uma parte do pacote. E as iniciações foram justamente interessantes porque elas começaram a abrir uns canais que a gente nem sabe que está abrindo. Tem a ver com o poder do pensamento, você sabe que você quer alguma coisa, então você vai atrás dessa coisa. Mas de repente a vida te mostra um outro perfil. Você e você budista, fala, não? eu sei. Não sou nada, nasci católica, num país católico, mas vamos dizer, eu sou espiritualista. Me interesso por tudo, li sobre tudo, mas não conheço, vamos dizer, por fora qual é a ideologia, etc. Mas não participo de nenhum grupo, a não ser esporadicamente, vendo, assistindo, mas gosto de estar atenta para umas iniciações que me interessam, que me abrem mais os canais, que eu posso me tornar uma pessoa mais sensível e mais forte, porque com isso eu posso ajudar melhor as pessoas também. O Alexandre Lima acabou de entrar na sala, seja muito bem-vindo, obrigado, um assunto bem interessante, canto e saúde. Para cantar precisa ter intuição? A intuição é para tudo, a intuição é necessária para viver. Então, cantar, o que precisa mesmo é sensibilidade, ter vontade de cantar e gostar de cantar. Tem pessoas que são muito travadas, fechadas, elas nem tentam às vezes cantar. Muitas falam, não tenho voz. Como assim não tenho voz? Se não tiver voz, não fala, né? Não poderia falar. Sabe por que a Cristina fala tanto? Assim, acho que ela tem medo das minhas perguntas capciosas, então ela fala, porque ela tem receio de que eu faça a próxima pergunta e vou deixá-la em maus lençóis. Cristina, se a sensibilidade se a intuição eu percebo pela sensibilidade, penso logo existo, sinto logo existo, então para cantar eu preciso ter sensibilidade, então eu preciso ter intuição. Está errado?
Não, a intuição, depende do que você entende pela intuição. Intuição não seria um sentir de alguma coisa que você, na verdade, ainda nem sabe o que é? Você tem uma intuição. Alguma coisa vai acontecer. Isso também é uma intuição. É verdade. Então, depende da forma que você entende essa intuição. Então, você pode dizer, bom, eu tenho intuição que eu gosto de cantar. Bom, pode ser. Mas, na verdade, vai ser uma emoção, vai ser uma sensibilidade musical. E isso também acarreta um trabalho. A pessoa tem que ouvir muita coisa. De preferência, coisas boas, músicas boas, que elas têm a ação terapêutica. Como assim? Não foi, você mesmo falou já do Beethoven, do Bach, tem o Mozart, tem o Mahler. Não vou Chopin. dizer, não são todos que são realmente terapêuticos no sentido definido, porque cada música ela vai ter uma outra vibração, outro ritmo, e isso vai depender do indivíduo que vai ser tratado. Por exemplo, na musicoterapia é muito importante isso, conhecer a pessoa, a personalidade dela, para adaptar a música. Então, às vezes, uma música muito forte, com muita batida, não vai servir para uma pessoa que já é muito forte, muito extrovertida. Ela vai precisar de uma música que dá uma equação de acalmar, de deixar essa pessoa mais relaxada. O Adriano Santos colocou uma pergunta aqui que eu inclusive coloquei na chamada do último programa. Quem canta seus males espanta? Sim, esse é um dizer popular que tem mais correta colocação da ideia popular. Quando a pessoa canta, ela automaticamente respira mais. Quando respira mais, ela aumenta a sua circulação sanguínea, ela oxigena as suas células, oxigena o cérebro, além do mais ainda massageia o cérebro por baixo do palato, quer dizer, por baixo do cérebro, fazendo a vibração ressoar dentro da sua caixa da ressonância. Então, inclusive no hipotálamo, né? O hipotálamo é bem então, abaixo. Tudo. Tem mais duas perguntas, importância. Cris. João, diga a ela que solicitei amizade no Facebook e diga que não sou muito chato. Ele não é muito chato, quer dizer que admite que é um fala pouco o nome chato. dele. Edgar Baldo. Como? Edgar Baldo. Prazer, Edgar. Ele é um buscador de conhecimento, comandante de aeronave, já viu, né? Fica atento a tudo e a todos. Ele vai falar com você. O Alexandre Lima pergunta o seguinte: sabemos que tem muitas pessoas que adoram cantar, tentam até carreiras, porém cantam mal. A mudança de hábitos e se reencontrarem interiormente pode ajudar a melhorar a voz? Sim, é um enorme sim, não resta dúvida. A pessoa se conhecendo, ela automaticamente vai perceber o que ela deve mudar. Naturalmente que isso precisa ter muita sinceridade consigo mesmo, humildade. Não adianta ser arrogante. A gente precisa sentir o que nós temos de bom e o que deveríamos eventualmente mudar. E aí sim, com certeza, muda nosso som, tanto falado como cantado. 16 horas e 44 minutos. Eu estou entrevistando nesses salutos de hoje, dessa segunda-feira, chuvosa, 4 de novembro de 2013, a Cristina Kasperovitch. Acertei? Sim, Kasperovitch. Kasperovitch. Você tem 2 minutinhos para cantar. 2 minutos. Já roubou o meu programa todo, 2 minutinhos. Ai, meu Tem uma Deus. pasta aqui com... Não, pode deixar as colinhas também. O que você vai cantar, Eu não Cristina? sei, agora então, sem acompanhamento realmente eu preciso de muita coragem, por mais que eu sou bastante corajosa, mas haja. Não tem tom, não tem nada, não tem acompanhamento, então não tem afinação. Eu queria, na verdade, falar muita coisa, mas ele não deixa. Então, assim, paciência, viu? Vocês fiquem na vontade. Agora, falando em Schubert, eu queria realmente aludir, porque tem a Ave Maria de Schubert, que é maravilhoso,
que pessoas em geral conhecem. E o Schubert foi um compositor maravilhoso. Ele compôs essa Ave Maria porque ele era devoto de Nossa Senhora. E aos 28 anos ele compôs esse Ave Maria. É cantado por várias pessoas no mundo inteiro. Tem uma gravação, quem tem vontade de ouvir, muito bonita no YouTube, a gravação da Céline Dion com imagens da igreja do Gaudí, daquela igreja em construção da Sagrada Família. É muito linda. Imagens e essa Ave Maria que é linda, mas é assim, eu não vou conseguir. Eu vou cantar só um trechinho dela e depois eu canto outra coisa, tá? Só para vocês terem um saborzinho, se eu conseguir pegar nota. Stravash Maria, Stobom Pan, wśród niewiast tyś błogosławiona, chrań nas od ciężkich losu zmian, bądź naszym wsparciem, bądź obroną, gdy noc zasnuje snem powieki, oddalać racz przygody złe. O Matko, udziel nam opieki, o Matko, ratuj dzieci Twe. Zdrowaś Maryjo. Parabéns. Toda a plateia de um único bate palmas esfuziantes a Cristina. Parabéns, Cristina, muito bonito. O pessoal, inclusive, está falando aqui que está chegando bem o som lá. O Edgar Baldo falou que vai resgatar todos os CDs de músicas clássicas ainda hoje. Ótimo. Todos, por favor, quem ouve. Eu sei que existem muitos estilos de música, mas deem atenção na música clássica, não muito moderna, mas na música clássica, aquela nossa que nós chamamos de clássica. Então, realmente, ouvido, ele apura, ele se desenvolve, a sensibilidade se desenvolve, muitas coisas realmente mudam quando a pessoa para de ouvir os seus rocks e funks e sei lá mais o que. Não quero entrar no mérito nem preconceito, mas realmente é diferente, porque ou constrói ou destrói. Então, não temos muitas opções. Nós podemos, com vibração, matar as células e nós podemos, com a vibração, curar as células. É importante perceber isso. Estudem sobre isso. É vasto caminho pela frente, mas vale a pena. Lembrando o Masaru Emoto, que esteve aqui recentemente, né? Então, 80% do nosso, 90%, de 80% a 90% do nosso organismo é líquido. Sangue, linfas, veias, vasos, enfim, líquidos. Esse som faz aquele cristal, a música clássica tem aqueles cristais maravilhosos, nosso organismo fica cristavelmente lindo. São 16 horas e 50 minutos. O Edgar Baldo fala que o pior também são as notícias de crimes e política. Desliguem televisão, por favor. Por favor. Por favor, não ouçam notícias. Para você não me acusar mais, que não deixa você falar, você tem 5 minutos, eu não vou te interromper. 5 minutos de televisão é uma eternidade, Cristina, com as coisas. 5 minutos só seu, não vou te interromper. Só para falar assim, dá o seu chat, seu telefone, seu... Não. Acontece o seguinte, eu queria falar mais ainda sobre vibração e sobre som, e
quão longe nós temos essas informações. Recentemente, na década de 80, os franceses foram entrar nas cavernas lá na França, que foi divulgado, né? Não lembro o nome das cavernas, mas foram muito famosas naquela época, e descobriram que eles entrando com cantando, porque acho que já tinham alguma coisa de intenção nisso, eles perceberam que algumas câmaras tinham mais ressonância. Justamente naquelas câmaras tinha mais desenhos rupestres. Por quê? Porque provavelmente serviram justamente para cerimônias, sejam religiosas ou festivas. Então, tudo na vida realmente é som. E nós temos privilégio de ouvir. Então, vamos tratar esses nossos ouvidos com carinho e vamos produzir nossos sons de acordo. Evolução espiritual é importante. Não adianta separar, jogar fora essa nossa capacidade de perceber mais e sentir mais. Nós fazemos parte de um todo. Então, a meditação é importante porque nós começamos a ouvir a nossa voz interior. Não sei, os cantores aprendem, principalmente cantores líricos, porque tecnicamente canto lírico é o máximo em fonação sonora do ser humano. Aprendemos a nos ouvir, mas se você medita, você ouve uma voz primordial interna. E é muito diferente, porque realmente aí você transmite isso para os outros. Cantar é comunicar. Falar é comunicar, mas cantar é comunicar dobrado. Então, prestem muita atenção como vocês se comunicam. Tem uma frasezinha que apareceu no Facebook, eu achei muito interessante. Deixa eu ver se eu lembro ou não lembro, mas é mais ou menos isso. Que as pessoas, elas têm 10% de conflitos são causados pela diferença de opinião e 90% é devido ao tom da voz errado. É simples, mas é complexo. Então, é bom pensar como nós falamos. Às vezes, um não ou um sim faz uma diferença. Cumprimentar as pessoas, ser amigável com as pessoas, falar obrigada. Uma cultura geral, inclusive, tudo isso faz parte do nosso convívio. Eu ando muito de ônibus, eu percebo caras feias e outras alegres. Quando olho uma cara feia, eu, às vezes chego e converso, dou risada. A pessoa se anima porque ela, de repente, esquece, acho que, os seus problemas e começa a reagir. E é isso que nós devemos fazer. Nós melhorarmos a nossa espiritualidade através da nossa percepção. Nossa educação geral também vem no pacote. E aí melhoramos nosso estilo de vida e nossa vida, inclusive nossa saúde, porque nós não precisamos de remédios, essa que é a verdade. Nós precisamos perceber nossas emoções, porque elas que influem no nosso corpo e nas nossas células. Então o caminho é esse. Cantando nós resolvemos muitas doenças eventuais e percebendo nós podemos evitar. Falei? 5 minutos? Tenho mais tempo? Não, acabou. Acabou? O Edgar Baldo falou bravo, após você cantar. O Adriano Santos pergunta se algum dia a música clássica será matéria obrigatória nas escolas em todo o Brasil. Na verdade, ele está perguntando, né? Será que algum dia seria muito importante, viu, Adriano Santos? Acontece que agora, a partir do ano que vem, vai ser obrigatória a aula de música. E acontece um fato triste, que nós temos poucos professores, porque por tantos anos foi excluída a aula de música, ensino de música nas escolas, que agora vai ter falta de professores e muitos deles vão ser muito fracos, mesmo sem grandes, realmente predicados como professores. É situação triste. Portanto, cada um deve buscar por si, fazer a sua parte. Um compositor. Um compositor que eu gosto? Eu gosto de Beethoven, gosto de Bach,
gosto de Chopin, gosto de Liszt também, apesar que ele já tem uma outra dinâmica. Aliás, Liszt, eu ia falar, mas eu vou falar rapidinho. Liszt teve uma capacidade tão fantástica e virtuosa que quando chegou um americano compositor para ele com um monte de partituras de uma obra nova, ele só deu uma olhada, sentou, tocou e ainda conversou com ele, sem errar as principais regras musicais. Isso é memória e é virtuose. Então, cada um na sua área, ele tem alguma coisa que sabe fazer melhor. Eu quero agradecer a Bila Souza, a Luciano Aleal Machado Martoni, a Marisa Antunes e o Jair Silvestre, que estiveram curtindo pelo Facebook, e o Edgar Baldo, o Alexandre Lima e o Adriano Santos, que participaram pelo chat. Agradecendo a participação de vocês, é muito importante a participação de vocês sempre, porque além de dar um norte para o nosso programa, a gente modifica de acordo com a audiência, de acordo com a sua dúvida, de acordo com a sua questão, falando um pouco aqui do que a gente também pensa e deixando o entrevistado mais ou menos à vontade. Porque se deixar a Cristina à vontade, é como o Joel Aleixo e outros, que a gente precisa mandar ficar quieto, mandar calar a boca, porque senão você faz uma pergunta, eles ficam falando, então achando que o programa é deles, né? Comprou o programa, fica falando. Deixa falar. E aí não dá, né? Acaba ficando impossível, a gente tem que interromper e fazer um pouco, porque são muitos assuntos, senão a gente acaba perdendo a riqueza. Mas a Cristina Kasperovitz é uma amiga do programa, ela provavelmente vai voltar daqui uns 2 meses, mais ou menos, que é o tempo entre uma exibição e outra, e a gente vai ter outras oportunidades. Vocês podem preparar suas perguntas, podem encaminhar por e-mail, podem escrever no Facebook, João Carlos Baldan, ou no meu blog, que é www.saludes-jcbaldan.blogspot.com.br. As pessoas que querem entrar em contato com você, Cristina, o que faz? Telefone, canta... Celular. Bate, sinal de fumaça. Dá uma de Tarzan. Celular 993454795. E e-mail é criskas, kryskas, @yahoo.com.br. Então, repetindo o telefone, então? 993454795. Agradeço, então, a participação de todos. Muito obrigado, Cristina, pela sua participação. Obrigada, obrigada. Obrigada. Adoro o seu programa. Gosto muito de todos os entrevistados. Acho que são pessoas com especialidades variadas, mas são fantásticas. Parabéns pelo seu programa. Muito obrigado. Segunda-feira, 16 horas, estaremos aqui novamente para mais uns saludos. Provavelmente eu vou falar um pouco mais sobre acupuntura e, quem sabe, também um pouco de alquimia. No dia 18, eu recebo o Dr. José Roberto Cater. Vamos falar das gorduras. Você fica tomando civastatina e outras estatinas achando que está agindo certo e errado. Confira, segunda-feira, dia 18. Boa semana a todos, até segunda.